Seja bem-vindo ao podcast da Chrome, episódio número 2. É uma honra estar aqui com vocês novamente e hoje a gente traz um assunto totalmente diferente, no qual a gente tem trazido por aqui. A gente vem para a área da saúde. Hoje estou aqui com o Dr. Vitor Lima, um grande cirurgião e amigo pessoal meu. Vou ter que ler para falar o currículo desse homem, que é só um pequeno resumo, mas ainda assim é grande. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, com 2 residências médicas, cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo, ambas pelo Hospital Santa Isabel. Também possui especialização em nutrição clínica e terapia nutricional pelo GANEP, é isso, Vitor? Isso. GANEP. Atua como cirurgião e nutrólogo, com foco em cirurgia bariátrica, robótica e nutrição enteral e parenteral. Com experiência consolidada, participa ativamente de congressos nacionais e internacionais na área. É um prazer, Dr. Vitor, estar aqui contigo. Boa tarde, Tarcísio, tudo bem? Tudo certo, Dr. Vitor. Prazer para mim também estar participando aqui desse podcast. E vai ser um bate-papo aqui bem fluido, bem interessante. Tem alguns blocos aqui com algumas perguntas norteadoras. Mas antes disso tudo, eu quero mostrar para vocês depoimento de algumas pacientes do Dr. Vitor Lima, que vai ajudar a construir esse nosso bate-papo de hoje. Roda aí, meu editor. Olha, para quem tem medo, está inseguro em fazer a cirurgia, converse com o seu médico, converse sobre a cirurgia. Eu tô aqui, eu sou a prova que salva. Claro, você tá ali, a gente tá com acompanhamento da equipe, a gente fica ali sempre, tá tomando as vitaminas, fazendo atividade física sempre. Você tá virando a sua chave, você tá mudando. Hoje, só para vocês terem ideia, eu tenho a oportunidade de ir ou de moto ou de carro para mim, então eu faço questão de ir a pé, que um dos maiores prazeres que eu tenho é andar, porque eu não conseguia. Eu andava de uma rua para outra e eu sentia dores. E hoje o maior prazer que eu tenho é caminhar, é livre, é não sentir dor, é não sentir peso, é não sentir dor aqui, ó. Eu não conseguia apoiar meus ombros, nem nada. Ainda sentar e saber que eu vou caber nessa cadeira. É andar, é saber entrar. Eu sei que parece fútil, mas não é. É você saber que você vai passar numa roleta de um ônibus. Então, o que você não pode é ficar doente. A obesidade, gente, é uma doença. Então, não esperem chegar nesse ponto. Conversem com o médico de vocês, pesquisem e busquem a melhoria na vida de vocês. Esse é o conselho que eu dou. Se a bariátrica é a ferramenta para vocês, então sigam o conselho do médico de vocês e façam sim a cirurgia, porque o médico, ele sabe o que ele está orientando e ele é capacitado. Se for doutor Vitor, é mais capacitado ainda. Como você mudou, como você está diferente. E os familiares, como a gente convive praticamente todos os dias, estão acompanhando o processo junto comigo, gostam muito. Diz que está muito bom, que já é para me parar de perder peso, que já está bom. Uma das minhas maiores conquistas é fazer aquilo que eu gosto. Caminhar, fazer minhas atividades físicas, sair, colocar uma roupa que antes a gente gostava da roupa, mas não podia levar por conta do corpo. Hoje eu sou uma pessoa mais feliz, mais decidida do que eu quero. Mudança de vida total, para melhor. Antes da cirurgia, minha vida era muito cheia de turbulência, porque era gordinha, não conseguia fazer o que eu gostaria de fazer, as atividades, eu sentia muita dificuldade, cansava muito. Minha alimentação era desorganizada, comia de tudo. Fui ganhando peso e chegou onde chegou. Já procurei vários especialistas, nutricionistas, endocrinologistas. Sempre tentava fazer, começava, mas nunca dava certo. E o início que era bom, depois regressava novamente. E aí foi que eu optei pela cirurgia bariátrica. O Dr. Vitor me passou essa confiança, certo do que eu queria. Uma reviravolta, nada como antes mais. Não tenham medo, porque é uma cirurgia super tranquila. Se estiver precisando, faça, porque é o melhor caminho. Teria feito bem antes, porque valeu a pena demais. Qualidade de vida é outra. Hoje eu me considero uma pessoa assim, de bem com a vida. E hoje em dia eu levo a minha vida totalmente diferente. Graças a Deus, graças ao Dr. Vitor. Que maravilha! É muito feliz, né? Você ver uma pessoa se realizando,
tendo esse tipo de depoimento, muito feliz em poder conquistar coisas que, para as pessoas que não têm essa doença, que é a obesidade, pode parecer simples, né? Como a mobilidade, poder escolher uma roupa, ter facilidade para escolher uma roupa. Sim. E a obesidade acaba tirando isso dessas pessoas, né? E minando a autoestima, as relações sociais. E a pessoa acaba, de certa forma, acostumando com o que não era para acostumar, né, doutor Vitor? E eu já trago a primeira pergunta para o senhor, né? Que, além de toda a sua trajetória profissional, que é impressionante de fato, o que te move, pessoalmente falando, nesse caminho? Qual é a sua missão de vida que vai além da medicina? Então, desde muito criança eu já tinha essa ideia, né, de ser médico. E depois que a gente cresce, que a gente vai estudando, se preparando, que a gente se forma, a gente compreende a importância realmente da profissão, né? Muitas pessoas acreditam que é por retorno, por questões de reconhecimento e por questões financeiras também, mas na realidade a medicina é um compromisso que você assume com o ser humano, né? Em cuidar. Nós temos diversas especialidades e dentro das especialidades você escolhe uma, né? E quando eu escolhi trabalhar com cirurgia digestiva e cirurgia bariátrica e nutrologia, envolve diretamente ali desde a alimentação, desde o cuidado, desde qualidade de vida e controle de peso principalmente. O meu objetivo é trazer mais saúde mesmo e mais qualidade de vida para essas pessoas que muitas vezes não compreendem a doença, já tentaram com algumas alternativas e não alcançaram o objetivo. Sim. E precisam desse apoio, dessa ajuda. E ouvir os depoimentos das pacientes operadas me faz entender que estou no caminho certo, né? No que eu quis, no que eu me propus a fazer, que era tornar melhor a vida dessas pessoas, diminuindo, mitigando esses problemas, como você nos trouxe, né? De autoestima, Sim. de sociais, Sim. e bullying, quando você fala em jovens e crianças, e com todos esses problemas que acometem a população mundial. Hoje, Estados Unidos é o país com o maior índice de obesidade e, em segundo lugar, vem o Brasil. Sério, então, é um cara? problema real nosso. Eu não sabia que o segundo lugar era o Brasil. Sobrepeso e obesidade. E, justamente, as políticas públicas, a educação nas escolas, Sim. e as orientações que nós especialistas temos que dar para essa população para que a gente tente dar um freio, né? Sim. Que acabar a gente não vai conseguir acabar, porque existem fatores genéticos, existem fatores comportamentais, Sim. mas a gente consegue, através da informação e através do que a gente se dedicou a fazer, a ajudar nesse controle, né? A obesidade, ela tem controle. Já é um gancho poderoso para a gente iniciar essa conversa. É que uma das coisas que o Vitor, ele é cliente da Chrome, né? Ele faz produção audiovisual justamente para conscientizar o público a respeito da obesidade. E um dos vídeos que ele gravou com a gente que mais me chamou a atenção foi que a obesidade, ela não tem cura. E isso me ficou ali na mente, mas, pô, por que existe o cara que é ex-gordinho? Por que existe aquela pessoa que estava realmente acima do peso e ficou mais magrinha? Ele deixou de ser obeso, Vitor? Normalmente não. A obesidade é uma doença crônica, na grande parte das vezes de cunho genético, né? E às vezes o descontrole na absorção, na ingesta, no ciclo fome e saciedade, leva a um ganho calórico maior e a um depósito de gordura. Quando você controla o peso, não quer dizer que você deixou de ser obeso. Você tem ali fatores que podem
te levar a um reganho de peso e uma recidiva desse peso. Então, quando a gente fala hoje em obesidade e tratamento, é controle da obesidade. Porque Entendi. a cura, ela é muito difícil, né? Você não consegue curar a patologia. Muitas vezes você não tem como alterar a genética da pessoa, mas você tem como orientar, tratar e cuidar de comportamento, de hábitos, de alimentos, para que esse paciente ele tenha um equilíbrio. Ok. Esse equilíbrio é o que a gente busca. Ok. O equilíbrio no peso, o equilíbrio na saúde mental, o equilíbrio entre o que ingere e o que gasta. Esse é o ponto que, às vezes, é difícil da pessoa alcançar. Então, se você vê um paciente hoje magro, que ele tinha uma obesidade severa, e ele está se mantendo magro, é porque ele está fazendo por onde estar magro. Ou seja, ele foi ajudado de alguma forma, clinicamente ou cirurgicamente, e ele mudou para a partir dali ele conseguir manter. Porque o difícil é a manutenção, né? Ok. Do controle de peso. Vitor, e já é uma pergunta pertinente para te fazer aqui, que você falou a respeito do mental. E o cirurgião bariátrico, ele também é um psicólogo, um psiquiatra, algo que cuida dos transtornos mentais, ou ele precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer esse atendimento, já que você trouxe também esse problema que envolve não somente o corpo e a genética, mas também comportamentos? Então, a saúde mental é de fundamental importância no tratamento da obesidade, clínico ou cirúrgico. Falando em tratamento cirúrgico, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. E o psicólogo e psiquiatra, muitas vezes, são necessários, sim, para avaliar todos os pacientes e, através da avaliação, nos dá o seu parecer e a sua autorização para a realização do procedimento. O paciente ele tem que estar consciente do que é a cirurgia, das alterações que a cirurgia vai impor na vida dela, se há possibilidade de manter essas orientações e ele tem capacidade cognitiva de tolerar as alterações advindas da redução do estômago, do desvio do intestino. Então, é de fundamental importância a saúde mental, né? Para que esse paciente, após operado, ele persista com o controle de peso, Sim. e com o controle das doenças, né, das patologias agravadas pela obesidade, e essa manutenção do acompanhamento psicológico se faz necessário também. Por quê? Porque depois que a gente opera, o paciente ele passa a ter intolerâncias a alguns alimentos, ele passa a ter alguns comportamentos e alterações que precisam estar atentos. Muitas vezes perde o controle e ele pode tender a deslocar, muitas vezes, o prazer do alimento Sim. por outros prazeres. E a gente tem diversos exemplos, né? Eu já ouvi isso, né? Que a pessoa, por exemplo, a minha mãe, ela fez cirurgia bariátrica e eu lembro que antes dela fazer a cirurgia... Não, na verdade, depois dela fazer a cirurgia bariátrica, ela comia papel. Assim, papel mesmo. Ela comia papel. E ninguém entendia por que ela comia papel. Então a gente pensava assim, por que a senhora come papel? É ansiedade, eu não posso comer comida, eu não posso comer um doce, não vou comer papel. E isso, 2 vezes, chegou a travar, né? Fazer um bolinho de papel, ter que retirar e tal. E assim, as pessoas não entendiam. E eu lembro que ela... Por mais que existia já naquela época uma espécie de tratamento multidisciplinar, a própria paciente, que no caso era minha mãe, ela falava, cara, eu já fiz a bariátrica, eu já perdi peso. Inclusive, ela fez até a cirurgia reparadora, que não é por estética, né, Vitor? Sim, sim. Muitas, até plano de saúde, às vezes fala que não é para fazer, porque é estética, mas depois da cirurgia bariátrica, a pessoa precisa fazer, né? Sim. Cirurgia reparadora. Então, ela pegou esse vício de comer, né? Toda hora que ela ficava nervosa, ela comia antes. Depois que ela fez a cirurgia bariátrica, eu não lembro qual foi a técnica, mas ela teve a redução. Então, ela não conseguia comer em quantidade, mas ela ingeria o papel. E daí, já lanço para você aqui uma pergunta que é até minha, pessoal mesmo. Como é que a pessoa, o médico, né? Ele vai identificar quando o problema está na genética da pessoa,
ou quando é algum comportamento? Por exemplo, a cirurgia bariátrica é para todo mundo ou é só para quem tentou emagrecer de diversas formas e não conseguiu? Então, vamos lá. Você trouxe alguns pontos importantes aí e um questionamento. Essa questão do deslocamento, muitas vezes do prazer, e essa ansiedade, muitas vezes associada a uma compulsão alimentar, ela é um transtorno mental, né, psicológico, que ele precisa de acompanhamento e muitas vezes de tratamento. A cirurgia bariátrica, ela torna a absorção e a ingesta de alimento controlada. Porém, ela não controla essa ansiedade, esses neurotransmissores que induzem a fome ou que fazem com que, através da ansiedade, a pessoa tenda a comer de forma descontrolada. O efeito metabólico da cirurgia é importantíssimo. Você tem diminuição de liberação de algumas substâncias, aumento da liberação de outras, que fazem com que o paciente tenha menos fome e mais saciedade. Porém, ansiedade você não controla com a cirurgia bariátrica. E aí precisa do acompanhamento psicológico, muitas vezes com a psiquiatria e uso de medicações, muitas vezes para compulsão. Uma outra coisa é em relação a outros deslocamentos, né? Não só da alimentação, às vezes para uso do álcool, abuso de drogas, até atividade física, atividade sexual em excesso, por conta de um descontrole. Mas ela pega aquela ansiedade, aquele descontrole e pode jogar para atividade física? Existe casos de pessoas assim? Existe. O paciente, ele depois da cirurgia, ele treina de manhã, ele treina meio-dia, treina de noite. Isso não necessariamente é bom, né, Vitor? Não. O excesso, né? Todo excesso é ruim. Assim como o excesso de peso, o excesso de alimento, hipercalórico, o excesso de treino é ruim. Tudo em excesso acaba desequilibrando o nosso corpo. Você fez uma pergunta em relação a... Quando é genética. A genética. A questão da genética, a gente não... quando você tem um histórico, na anamnese, você pergunta ao paciente, tem história familiar de obesidade, pacientes operados, alguém que já foi obeso, ou doenças agravadas pela obesidade, né? E aí o paciente nos relata. Muitas vezes ele traz, eu sou obeso desde criança. Não, eu sou obeso desde a adolescência. Não, minha mãe, meu pai, avós, já tenho irmãos ou tios operados. Então, quando você percebe que há um componente genético, você sabe que tem uma marca. A genética tem uma marca no DNA daquela pessoa que a obesidade vai ser sempre um problema. Isso é hereditário, a obesidade? Pode ser hereditário? Sim, você tem hereditariedade, né? É importante você ter essa ideia, por isso questionar. Mas, às vezes, tem pacientes que não têm histórico na família, mas um descontrole hormonal, ou uma outra patologia, ou após uma gestação, ou após um trauma, um estresse, algo que fez com que ativasse aquele estado de transtorno, muitas vezes mental, com ansiedade, e o alimento como algo para completar. Uma fuga, né? Uma fuga, muitas vezes. Então, todo paciente a gente avalia, investiga e, havendo a questão e o componente genético, a gente já deixa o paciente ciente, né? Passa a informação que ele vai ter que sempre estar nesse controle, né? Porque quanto à genética, a gente não tem como intervir. Eu consigo intervir no aparelho digestivo, mudando, diminuindo, desviando, mas eu não consigo mexer no DNA, né? Entendi. Por isso, esse acompanhamento multidisciplinar, essa equipe é importante, um nutricionista, um endocrinologista, toda essa equipe que prepara o paciente para a realização da cirurgia. Em relação ao paciente que tem indicação, nós temos os critérios que determinam o tratamento cirúrgico, né? Primeiro, o paciente ele tem que ter o índice de massa, a gente calcula o índice de massa corpórea, né? Que pelo é o famoso peso IMC, e altura, né? Que é o IMC. E baseado no IMC a gente determina qual é o grau da obesidade. Certo. Nos pacientes que têm um índice de massa acima de 40, que já tentaram perder por tentativas clínicas, o tratamento de escolha é o tratamento cirúrgico, porque ele já tem uma obesidade com risco importante de agravar com algumas doenças.
No paciente que tem um índice entre 35 e 40, a gente tem a indicação cirúrgica naqueles que já tentaram perder com as medidas clínicas, atividade física, dieta, medicações, as medicações mais novas, e ele acaba retornando o excesso de peso e mantendo a obesidade. E, associado a isso, doenças como hipertensão, diabetes, esteatose hepática, doença do refluxo. Caramba. Além de todos aqueles problemas, né, além de todos os problemas sociais, de movimentação, de locomoção, de de autoestima, a obesidade ela ainda traz essa facilidade de ter outras. Pelo excesso de peso, né? Sim. Você tem alteração no metabolismo e, consequentemente, doenças agravadas. No paciente que tem um índice de massa entre 30 e 35, antigamente a gente não tinha indicação. E nas novas recomendações do Conselho Federal de Medicina, a gente, esse paciente que possui doenças agravadas pela obesidade, como a apneia do sono, uma doença renal crônica no paciente com obesidade, uma doença cardíaca grave, um paciente com esteatose hepática, com fibrose, risco de cirrose hepática. Caramba. Um paciente com indicação de transplante de órgão que tem uma obesidade. Esses pacientes, ou com doença do refluxo, que tem indicação cirúrgica, esses pacientes hoje são candidatos ao tratamento cirúrgico, porque nós sabemos que com a cirurgia você vai ter um controle de 60% a 80% do excesso de peso. E aí você diminui esse risco. Você tira ele do risco de morte mesmo. Caramba, e já trazendo até um caso pessoal de um amigo meu, de um mestre de vendas, um mentor que eu respeitei muito e respeito. Ele tinha obesidade, ele fez a cirurgia bariátrica, ele optou pela cirurgia bariátrica e foi aquele paciente que eu sei que as pessoas querem fazer a cirurgia bariátrica, mas nem todo mundo pode, né? Ou é indicado, isso até eu vou te perguntar a respeito dessas novas recomendações. E ele fez a cirurgia bariátrica. Depois ele descobriu que ele tinha câncer, tá? Câncer de garganta. E aí, durante o tratamento, ele só sobreviveu de fato às complicações ali porque ele tinha perdido peso. E eu acho isso interessante porque, como você falou, de tirar a pessoa ali do risco realmente de vida, né? Vitor, já trazendo para esse assunto de recomendações de cirurgia bariátrica, quais são as novas recomendações? Antes era só o IMC, existiam outros critérios, e hoje em dia o que mudou? E o perfil desses pacientes também mudou com isso? Como eu falei com você, antigamente a gente tinha indicação entre o paciente com índice maior que 35, ele tinha que ter pelo menos 2 comorbidades. O paciente com índice maior que 40, ele já tinha indicação no tratamento cirúrgico, sendo que eles teriam que ter tentado perder ou tratado clinicamente por pelo menos 2 anos. Essa é a recomendação. O que mudou os pacientes com índice entre 30 e 35, que eu falei das doenças graves já instaladas, eles passaram a ter esse critério de indicação para diminuir esse risco, né? Tivemos algumas alterações em relação à cirurgia também em adolescentes, entre 14 e 16 anos. Sim. A obesidade infantil e na adolescência é um problema crônico no Brasil e no mundo. E o paciente adolescente que ele tem uma idade entre 14 e 16 anos, se ele tiver um índice de massa acima de 40, já com doenças agravadas pela obesidade, e aí no consenso entre a endocrinopediatria, ou a herbiatria, e o cirurgião, o psicólogo, muitas vezes o psiquiatra e o nutricionista, baseado no consenso e numa avaliação multidisciplinar, a gente tem sim hoje critérios para operar. Os adolescentes maiores de 16 anos já tinham indicação de cirurgia quando tinham um índice elevado ou comorbidades em consequência da obesidade. Mas isso é uma novidade. É importante dizer que a cirurgia não é para todos, né? O adolescente ele tem que ter uma preparação mental, não é simples e fácil, ele tem que concordar com as alterações e com as adaptações pós-cirúrgicas, tem que ter a maturidade desenvolvida para entender o tratamento e essa escolha e a opção do tratamento.
E aí, em conjunto com a família, principalmente, né? Essa contribuição do apoio familiar em estar ali colaborando e auxiliando, ajudando ele nesse processo, porque não é simples. Sim. E nós sabemos que o adolescente não tem, muitas vezes, ainda essa maturidade. Vitor, você falou sobre obesidade infantil. Eu não opera quando tá criança, não é isso? Opera quando vai para o período da adolescência. Enquanto a criança está ali ela já detectou que a criança tem facilidade de ganho de peso. Essa mãe, esse pai já pode entrar em contato contigo? Ou precisa esperar alguma coisa? Precisa passar por um nutricionista? Qual é a indicação? A obesidade infantil hoje é uma realidade no mundo, né? E no Brasil a gente também tem índices crescentes de obesidade infantil. O grande problema da obesidade infantil, muitas vezes, é a associação entre fatores genéticos e comportamentais. E muitas vezes os pais são responsáveis pelo acesso ao alimento e pela oferta, né? Do tipo de alimento e da qualidade de alimento para essa criança. Sim. Então, quando a criança nasce, já no primeiro ano de vida, você já tem que ir inserindo alimentos com a qualidade melhor para que ele crie o paladar e crie o hábito de comer coisas saudáveis. Os alimentos hipercalóricos, né, como batata frita, as bebidas lácteas açucaradas, os sucos açucarados, né? Todos esses alimentos, eles são indutores de fome e de maior ingesta de alimento. Então, quando a criança tem um hábito de comer de forma errada, vamos dizer assim, ele passa a ter um risco muito maior de desenvolver. E às vezes, quando é pequeno, às vezes família e parentes, amigos acham até bonito. É fofinho, é bonitinho, olha como ele é gordinho, como ela é gordinha. Faz parte da romantização. Da romantização, né? Porém, quando essa criança começa a ir para a escola, começa a ter dificuldades no brincar, muitas vezes. começa a ter questões de bullying com colegas, chegando até a idade adolescente com essas questões, muitas vezes no período ali de maturação sexual começa a ter questões de baixa autoestima e de complexos, né? Que a gente sabe que existe. E a obesidade passa a ter um risco maior. Falando também dos riscos que a obesidade traz, né? De hipertensão na criança. Logo na Você pode ter, pelo Caramba. excesso de peso, você pode ter crianças com grau de hipertensão. Lógico que tudo em pediatria, você tem escalas. Sim. Porque você tem que adequar aqueles valores para aquela idade média, são os percentis. Então, dentro do percentil de normalidade, você está com pressão, com controle ideal. Acima desses percentis, você começa a ter hipertensão. Então, você vai operar a criança? Não, a gente não vai operar a criança. Menor de 14 anos não tem indicação de tratamento cirúrgico. Sim. Existem algumas síndromes raras em que o paciente, criança e adolescente mais jovem, tem hiperfagia, que é uma doença de controle, de uma doença genética com descontrole da fome. E esses pacientes chegam a ter índices de massa muito exagerados e com risco de vida. Caramba. E tem casos no mundo de pacientes operados, né? Então, isso é a exceção. Tá? E Vitor, me fala uma coisa. Com esse aumento expansivo da obesidade infantil, existe uma causa, existe um fator agravante? Por exemplo, o celular, o excesso de rede social no Brasil, aumentou a ansiedade, e com a ansiedade aumentou as fugas, que é o alimento, porque o alimento ele dá prazer, né? Então, às vezes você está muito nervoso, por exemplo, as mulheres quando estão em período menstrual, é chocolate. Sim. Então, assim, é a fuga delas, né? Então, assim, para a pessoa que é ansiosa, vê a fuga em outros alimentos. O que você acha que tem causado essa expansão na obesidade infantil? Principalmente o comportamento da população, né? Com o avanço tecnológico, o uso de telas, muitos períodos sentados, videogames, computadores, as crianças deixaram de brincar. Eu sou de uma geração que chegou o videogame, eu tinha 15 anos, né?
já chegou lá na frente, mas eu jogava futebol, jogava bolinha de gude, eu fazia pipa. Hoje e em tudo. dia- Hoje em dia dificilmente você vê isso. Na rua tinha direto, né, É. Vitor? Hoje não tem mais. Quando a gente se reunia, às vezes saía para um restaurante com a família, juntava as crianças para brincar. Hoje as Verdade. crianças ficam sentadas com um tablet, com o celular do pai ou da mãe. E tudo isso, além de oferecer um alimento de qualidade ruim por uma influência mesmo ocidental. Bacon, ovos, batata frita, hambúrguer, sanduíches, fast food. São alimentos que chegam mais fácil para a gente. Hoje a gente no celular está sentado na frente da TV, você pede uma pizza, tamanho família, e aí a criança, ele tem à disposição dele uma pizza com uma quantidade calórica muito Sim. grande. O que é que acontece? O grande problema hoje está justamente nesse controle. Sim. É difícil muitas vezes você resistir a essa influência, né, ocidental na nossa alimentação e nos nossos hábitos e fazer com que a criança entenda que enquanto o coleguinha está comendo biscoito recheado, hambúrguer, fritura, ele está comendo uma fruta, uma salada de fruta ou um alimento, um sanduíche natural integral. Sim. Então, essa é a grande chave, o segredo para a gente tentar controlar. Por isso que você tem políticas de controle, você tem escolas com orientações educacionais voltadas para melhorar esse hábito alimentar, esse hábito físico, né? O brincar. Hoje você, mais do que tudo, você precisa estimular a criança, o seu filho, a brincar, a pegar o celular ou limitar o tempo de celular, restringir, olha, você negociar, né? Sim, Você vai ser 1 hora por dia, 1h30 por dia. Depois você vai brincar, oferecer presentes e brinquedos para a criança, bola e Sim. outros brinquedos em que você estimule né? a atividade Verdade. física e o gasto de energia. Sim. Levar a criança para ambientes abertos, né? Parques, praças, praia, para brincar, onde possa ter acesso, para que ele desgarre dessa tela e desse vício, né? São os ladrões de tempo, né, Sim. Vitor? Que são vícios que não só as crianças, mas os pais também, né? Tava lendo o livro do próprio Sêneca, que é sobre a brevidade da vida, e ele fala sobre isso, os ladrões de tempo. Vitor, puxando aqui um pouquinho para a família, né? Quais são os medos mais comuns que surgem na família do paciente, que às vezes te apontam, né? Por exemplo, a pessoa não vai se restringir de comer uma pizza com a família, por exemplo. E eu escutei muito isso também quando minha mãe foi fazer a cirurgia bariátrica. Não vai poder mais comer pizza. E às vezes a comida ali não é só comer por comer, é um ambiente social, né? A pessoa tá ali, claro que o equilíbrio, que é uma palavra que você trouxe bastante, Sim. mas o paciente bariátrico, ele pode continuar comendo essas coisas ou é totalmente restritivo? Então, em relação à família, existe um medo, né? A cirurgia bariátrica, ao longo do seu processo de desenvolvimento, né, passou por etapas. E muitos pacientes, antigamente, nas técnicas mais precoces, tinham complicações e até perderam a vida, né, por conta de complicações cirúrgicas. Hoje em dia, ainda é uma realidade esse medo de morrer, né, de complicar e morrer do paciente e principalmente Sim. da família. Porque alguém conhece ou alguém falou e comentou e acha que é um risco se submeter a um procedimento cirúrgico, a uma alteração anatômica, por mais que tenhamos tecnologia e segurança, mas as pessoas acreditam que a cirurgia é muito melhor permanecer ou tentar se esforçar para emagrecer do que se submeter a uma cirurgia. E aí vem um grande problema, porque muitas vezes esse paciente já tentou, não é porque ele não quer perder, não é porque ele é preguiçoso ou porque Poxa, ele Vitor. não tem força de vontade. Na realidade, ele já fez muitas vezes.
é porque a obesidade é uma doença difícil de tratar mesmo. Mudar hábito não é fácil. E a cirurgia, ela dá mais do que um empurrão, né? Ela acaba levando uma alteração metabólica, um processo de controle da fome e do peso, Sim. que faz com que a pessoa dê aquela volta, né? Sim. Ela vire e a chave, né? E comece a mudar e Sim. comece a ter melhores hábitos, né? Do ponto de vista alimentar e físico. Uma outra coisa que acontece da família em relação ao que você falou de comer depois. Eu sempre falo com o meu paciente, às vezes o nutricionista concorda, às vezes ele não concorda, mas quando eu proponho ao paciente operar, eu chego para ele e falo, você quer operar? Você quer se submeter a um tratamento cirúrgico para controlar seu peso e você melhorar? Eu quero, doutor, é o que eu quero. Ótimo. Eu vou estar aqui para lhe ajudar e no que você precisar. A partir do momento que você operar, você vai seguir toda a vida comigo, como cirurgião. Seu Sim. cirurgião. Agora, você não tem a necessidade de, depois de operado, se submeter ao que você se submete hoje. Então, o paciente chega após operado, ele me pergunta, posso comer uma pizza? Eu, pode. Caramba, pode mesmo? Pode. Quanto da pizza você vai comer? Entendi. Quanto da pizza? Você consegue comer? Já na fase mais tardia, após um mês, você consegue comer? Consegue. Você precisa comer uma pizza mais calórica? Você pode escolher pizzas mais saudáveis. Entendi. Ah, eu posso comer pão? Pode, não tem problema. A questão é o controle. Quanto que você vai comer? Quanto que você precisa comer? Porque quando você está em família, em grupo, reunido, em amigos, você, quando você passa a informação, não, eu sou operado, eu não vou comer porque eu sou operado, você se torna, é considerado muitas vezes antissocial. Sim. Muitas vezes você vai deixar de ser chamado para um evento ou um momento porque, olha, ele não vem porque ele não bebe, ele não come, tudo ele passa mal. Então, não é por aí. Na realidade, você vai manter as suas relações e deve manter. Você vai para festa, aniversário, para o que você quiser, contanto que você entenda que as pessoas vão comer a quantidade que querem comer ou que podem comer, mas você não precisa. Então, essa responsabilidade é do paciente. E aí, às vezes, quando o paciente ele some um pouco do acompanhamento pós, ele volta com essa demanda. Aí, de imediato, eu falo, procure a psicóloga, conversa com a psicologia. Por quê? Porque muitas vezes é ansiedade, muitas vezes são questões pessoais que fazem com que ele entenda que comer mais vai resolver. E não vai resolver. Entendi. Entendeu? E ainda nesse lado de pós, Vitor, que a família também se preocupa, de repente um cônjuge que vai perguntar, poxa, mas será que a gente pode ainda ter nenéns? Será que pode, essa paciente bariátrica pode engravidar, Vitor? Com certeza. A mulher em idade fértil, né? Ela pode engravidar sim, depois que realiza a cirurgia bariátrica. A obesidade, ela é fator de risco para infertilidade, né? E muitas vezes associação com ovário policístico, em que a paciente não tem ovulação e tem dificuldade em engravidar. Quando a paciente perde peso, e aí chega ao peso ideal, que é em torno do primeiro ano de pós-operatório, a gente autoriza a paciente a engravidar, se assim for o desejo dela e do parceiro. Então, é mito quando dizem que a paciente que faz bariátrica não vai ter filho, o filho vai nascer desnutrido, vai nascer com anemia. Não existe. Pelo contrário, né? Quando perde peso, se torna até mais fácil, né? É uma gravidez com uma especificação, porque é um paciente que precisa usar vitaminas por toda a vida. Certo. E ao longo do processo da gravidez, a formação fetal, você tem uma necessidade de vitaminas e de energia para a formação fetal. E se essa paciente ela vem mantendo o uso das vitaminas de forma ideal, se ela vem acompanhando com a equipe, com o nutricionista, certo, vem acompanhando com o obstetra, a gravidez ela transcorre de forma tranquila, serena, e tenho várias pacientes que já foram mamãe depois da cirurgia bariátrica. E não tem nenhum risco para a criança, ela não nasce com algum tipo de anomalia? Nenhum risco por conta
da obesidade, da cirurgia bariátrica. Sim. Nenhum risco. Agora, riscos genéticos e outras questões, aí são questões específicas da gestação que ocorreriam em qualquer mulher, entendeu? Você fala aqui a respeito dos cuidados especiais, né, que seria a relação da vitamina, que o paciente bariátrico ele precisa ter esse acompanhamento. Quais são as principais vitaminas, Vitor? É de paciente para paciente ou existe uma vitamina que o paciente bariátrico precisa continuar tomando ali ao decorrer da sua vida? Então, todo paciente operado de cirurgia bariátrica, ele precisa repor vitaminas por toda a vida, independente da técnica que ele seja operado. Por conta da restrição alimentar, ele passa a comer em menor quantidade e, em uma das técnicas, por conta de desabsorção, ou seja, se deixa de absorver alguns nutrientes. Existem algumas vitaminas que tendem a ser menos absorvidas, né? Por conta do tratamento cirúrgico. E aí a gente fica sempre atento a essas vitaminas, vitamina B12, vitamina D, cálcio, ferro, ácido fólico e alguns outros nutrientes e elementos, né? Todo paciente ele faz o acompanhamento pós-operatório e ele, em uso das vitaminas, que é um complexo vitamínico, Sim. e a vitamina B12, ela, devido à diminuição de absorção no trato gastrointestinal, a gente ou faz ela sublingual ou faz ela de uma forma parenteral intramuscular, Sim. mas faz com que o paciente reponha e se mantenha. Então, o paciente que ele está acompanhando com a equipe usando as vitaminas, ele não tem nenhum risco de deficiência. Certo. As mulheres mais idosas, quando chegam na idade da menopausa, devido à questão ovariana, estrogênica, Sim. ela passa a ter um risco maior de osteoporose. Então, essas Ok. pacientes elas precisam ficar mais atentas ao cálcio, ao fósforo, ao paratormônio. Então, são questões muito específicas. Mas se o paciente perguntar, doutor, eu vou deixar de usar o remédio da pressão, do diabetes, do colesterol, possivelmente sim, depois da cirurgia. Mas Caramba. você vai precisar usar vitaminas por toda a vida. Entendi. Isso não necessariamente é algo ruim colocando na balança do custo-benefício, né? Sim. Porque Sim. são duas coisas que eu quero comentar contigo que eu vi pesquisando sobre cirurgia bariátrica. Eu vi comentários de pessoas que falavam assim, mas vai ter que tomar remédio para toda a vida, vai ter que ter acompanhamento, mas eu, na minha mente, né, eu me fiz a pergunta, o que é melhor? Viver com aquele excesso de peso que te traz infinitas coisas ruins, né, que, poxa, às vezes a pessoa se acostuma com aquilo ali ruim e perde a esperança de ter uma vida boa, de ter uma vida normal e que pacientes, depois que fizeram a cirurgia bariátrica, eu já conheci, eu convivi com pessoas que mudaram, transformaram a sua vida, né? Pessoas que viraram até atletas, né, sim, Vitor? sim. Isso é interessante. Agora, Vitor, eu vi nesses fóruns, né, uma mulher que falou assim, agora com cirurgia robótica, mas eu não vou fazer com cirurgia robótica porque eu tenho medo do robô errar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cirurgia robótica. Sim. É o Dr. Vitor Lima que opera? Sim. Ou é o robô com a inteligência artificial, ChatGPT opera aqui? Como é que funciona? Então, a cirurgia robótica é mais um dos avanços da cirurgia, das técnicas cirúrgicas, né? Os robôs, ao longo dos anos, eles estão se aperfeiçoando, mas em nenhum momento nós temos a realização de cirurgia sem a presença do cirurgião. O robô operando sozinho. Seria um risco assumir ou pôr uma responsabilidade em um robô sobre uma vida humana, né? Então, a cirurgia robótica, hoje é a cirurgia de excelência, né? Do ponto de vista de resultados, de pós-operatório, de controle, principalmente nos pacientes que têm uma obesidade mais extrema, índice de massa acima de 50, nos pacientes que precisam fazer uma cirurgia de revisão de uma bariátrica antiga por questões de complicações tardias, presença de anel ou de um desvio intestinal muito curto ou de um tamanho de câmara gástrica muito grande. Eventualmente a gente revisa esses pacientes. Nos pacientes de primeira escolha,
É uma opção hoje a gente fazer pela robótica, né? Diminuir o risco de sangramento, é muito menos dor. E aí, os pacientes que já foram submetidos por mim ao tratamento robótico já me trouxeram essa informação, né? Poxa, doutor, não senti nada, praticamente não fui operado. E é uma verdade. Caramba! É uma verdade. Mas jamais o robô atua sozinho. Nós não sabemos, com o avanço da tecnologia e inteligência artificial, o que é que eles podem inventar. Sim. Mas, no momento, quando eu indico a cirurgia robótica para um paciente, sou eu que controlo o robô. Sim. Nós preparamos o paciente, nós acoplamos os braços do robô nos portais específicos na parede abdominal. Sim. Após a acoplação, ao lado do paciente fica a equipe, né? Sim. E eu, cirurgião, vou até o joystick, que é um controle, onde eu tenho uma visão em terceira dimensão de dentro da cavidade. Caramba. E eu tenho 100% de controle dos braços. Se eu tirar a mão do braço, ele não funciona. Ok. Não existe isso. Então, é um mito. Como é algo novo, mais novo aqui pra gente, que está começando a maturar a ideia no Brasil, as pessoas se assustam. Sim. E aí, uma fake news ou o mito pode surgir de forma muito rápida. Verdade. Nos Estados Unidos, hoje, mais de 50% das cirurgias bariátricas são realizadas por robótica. Caramba. Ou seja, que é o país que mais opera no mundo. Sim. Em segundo lugar, o Brasil, em número de cirurgias bariátricas, porque é o país que tem, em segundo lugar, o maior número de obesos. Ou seja, nós temos nos Estados Unidos mais de 50% das cirurgias realizadas por robô, né? Manipuladas, no caso, pelo cirurgião. Ou seja, a cirurgia robótica é uma realidade, a cirurgia robótica é o futuro. Sim. Em breve, 100% vai ser operado por robótica. Nós vivemos isso na transição da cirurgia convencional aberta para a laparoscópica. Ele consegue fazer tem a técnica sleeve, né? Ele consegue fazer todas essas técnicas? O robô, ele consegue fazer qualquer cirurgia do ponto de vista abdominal, porque ele é como se você tivesse com as mãos dentro da cavidade, como a gente faz com a laparoscopia. Ok. A diferença do robô é que o braço do robô, ele tem uma delicadeza, uma sensibilidade extrema. Ele tira qualquer tremor mínimo que seja do corpo humano, que todos nós temos um pouco de tremor. E ele dá uma segurança no pegar, no tocar das estruturas, né? E aí, em conjunto com a tecnologia dos grampeadores e dos avanços das energias que a gente usa para coagulação, nós hoje temos um risco muito pequeno de complicações cirúrgicas, de óbito pós-cirurgia bariátrica praticamente zero. Isso é no mundo, né? É muito difícil. E pela experiência histórica, a gente tem hoje as prevenções das possíveis complicações. E o pós? Seria uma cirurgia minimamente invasiva, correto? Já Sim. que você não vai pôr a mão, não vai precisar abrir, né, no caso, né? Sim. Seria só... São pequenos furos, né? Que são portais. Sim. Por onde passam cânulas, e por dentro das cânulas ou passam as pinças de laparoscopia ou passam os braços robóticos, as pinças robóticas. Então, o tempo de recuperação, ele tende a ser menor? Bem menor. Bem menor comparado à cirurgia convencional, que é com uma incisão maior. Já com a laparoscopia, nós já temos uma recuperação mais rápida, temos um dia de internamento praticamente. Caramba, só um dia de internamento? O paciente vai para casa, retorna com 5 dias para revisão, 5 a 7 dias para revisão. Ele tem toda a orientação da equipe desde o pré-operatório e toda a assistência ali no pós-operatório. Então, a segurança na realização da cirurgia hoje é uma realidade, né? Caramba, que maravilha. Doutor, falando a respeito, né, do pós, como é que funciona o próximo passo dessa paciente que está acompanhando a gente aqui agora? Como é que funciona o próximo passo? Ela precisa, de repente, tentar mais uma forma mirabolante que ela vê na internet, com remédios milagrosos que prometem milagres, ou dar o próximo passo realmente de marcar a consulta e ouvir uma opinião médica? É quase que uma pergunta retórica, porque a gente sabe que realmente, mas eu queria que o senhor falasse, né, desse essa orientação aqui para quem está assistindo a gente. Então, o paciente que já tentou perder por medidas clínicas, medicações, as medicações já têm mais tempo como uso e indicação para o tratamento da obesidade.
e as medicações mais modernas, o paciente já fez uso, obteve a perda de peso, mas não conseguiu manter a perda de peso, já tenta há mais de 2 anos essas idas e vindas e tentativas e falhas no controle da obesidade, e à medida que o tempo passa, aquele organismo vai se expondo cada vez mais ao excesso de peso, né? E aí o risco de patologias e o risco de diminuir a qualidade de vida e a quantidade de tempo de vida. Então, se você já tentou perder clinicamente, já usou medicações das diversas que temos hoje no mercado e ainda assim persiste com obesidade, com risco ou com doenças, vale a pena sim uma consulta. Porque na consulta a gente conversa, a gente orienta, a gente traz segurança. Pode ir acompanhado do esposo, da esposa, da família, às vezes mãe, pai, ou quem tem medo, ou quem tem dúvida. Porque eu tenho certeza que se a paciente tiver indicação cirúrgica e conversar com a gente que é especialista, comigo que sou cirurgião, sou preparado para isso, não é convencer, é mostrar o que é melhor. E eu tenho certeza que com a indicação, havendo a indicação cirúrgica, essa paciente ou esse paciente, ele sai seguro de que é aquilo que ele quer e que é aquilo que vai resolver e ajudá-lo nesse controle de peso. Então, esses depoimentos que nós temos das pacientes, eles são importantes, né? Porque traz para a população geral a realidade. Cirurgia bariátrica é uma realidade. Não é forçar a barra, não é superindicar. Pelo contrário, eu sou totalmente contra quem superindica a bariátrica. Sim. Porque bariátrica você precisa estar preparado para fazer. Sim. Entendeu? E estar preparado demanda passar por uma equipe especializada, por algumas consultas, não é somente uma consulta, ou por um tempo rápido, né? O paciente que chega para mim, doutor, eu quero operar. Você acha que semana que vem a gente está pronto para operar? Caramba, até pela ansiedade, né? Eu digo plenamente, tranquilamente, falei, com certeza não. Imagina a frustração. Quanto tempo eu estarei pronto para operar? Olha, dependendo da sua disponibilidade de tempo para fazer exames, para realizar as consultas pré-operatórias, de se preparar do ponto de vista nutricional, psicológico, passar por uma avaliação com endocrinologista, por cardiologista, para você estar seguro, estar preparado, vai demorar aí 1 mês e meio, 2 meses pelo menos. E não é tanto tempo assim, né? Dizendo que essa pessoa passou o tempo, a vida toda com isso. Para a partir daí, a gente solicitar o procedimento cirúrgico e aguardar autorização, ou se for de forma particular, a gente programar para operar e dar o segmento pós-operatório. Vitor, teve esse lançamento aí desses remédios milagrosos que tá bem alta, e como é que funciona os custos para manter isso? Eu já vi que teve pessoas que usaram esses remédios milagrosos, que eu não vou saber falar o nome aqui deles, mas esses remédios ficaram bem em alta e teve pacientes que tomaram, tentaram e mesmo assim voltaram, porque às vezes não conseguiu manter o preço do medicamento ou até porque teve algum tipo de efeito rebote e teve que fazer a bariátrica. Comenta um pouco a respeito disso, Vitor. Tem umas coisas importantes para a gente falar sobre essas novas medicações. Nós temos medicações já aprovadas, né, de algum tempo para o tratamento da obesidade. Depois de muitos anos de cirurgia bariátrica e de percepção metabólica do resultado cirúrgico, a indústria farmacêutica entendeu que conseguiria, através de medicamentos, tornar o ambiente metabólico no corpo humano semelhante. Sim. E aí vieram as primeiras canetas, principalmente, né? São os análogos de GLP-1. E faz com que o paciente tenha menos fome e aumente a saciedade, né? Ao longo dos anos, a gente tem evoluído nas pesquisas farmacológicas, nos testes, passando por todas as fases. E as indicações, inicialmente eram para controle do diabetes, né? Porque acaba tendo um controle do perfil glicêmico e do diabetes. Sim. E percebeu-se que esses pacientes que usavam essas medicações para controle do diabetes perdiam peso. Entendeu-se que
as canetas também poderiam ser utilizadas para o tratamento da obesidade. Obesidade. E assim os estudos foram realizados e chegou-se a evidência realmente de que havia sucesso no tratamento da obesidade. A questão recai da seguinte forma. Todo o tratamento para a obesidade ele demanda de mudança de comportamento, de vida. Quando você usa caneta, você fica sob efeito da medicação, com a fome diminuída, com a saciedade aumentada e os efeitos colaterais alguns em consequência disso, náusea, distensão, vômito, às vezes constipação. E faz com que você coma menos. E se você come menos, você ingere menos calorias. Se você ingere menos calorias e você continua, independente de fazer atividade ou não, mas continua gastando caloria, você vai ter um déficit calórico. Isso é matemático. Sim. Não tem o que discutir. Quando você retira a medicação, o efeito do medicamento sobre o organismo, ele zera. Depois de um tempo, algumas horas, dias, ele zera. E o comportamento continua. Se o paciente não mudou o comportamento dentro desse tempo, a chance dele gradativamente aumentar a ingesta, ter um pouco mais de fome, diminuir a saciedade e atentar para os alimentos prévios que ele não mudou, alimentos hipercalóricos, doces, massas, pães, frituras, fast food, ele volta a ter uma ingesta maior. Se ele não se, dentro do tempo de uso, se ele não mudou comportamentos físicos, ele continua realizando pouca atividade, ou fazia e agora já não faz, ele vai gastar menos calorias, ou seja, ele vai ter um superávit calórico, ele vai ganhar calorias. Se você ganha calorias, o nosso corpo faz o quê? Deposita. Então, o tratamento clínico hoje é uma realidade. Uma outra coisa importante a se dizer são as doses recomendadas e evidências científicas das novas medicações. Quando você usa uma medicação na subdose, você não está fazendo um tratamento de escolha, você está fazendo o início de um tratamento. Normalmente, as pesquisas são realizadas com doses plenas da medicação durante o período de 10 a 12 meses. Caramba! E aí vem a questão custo, porque são medicações novas, você tem patentes, você tem uma indústria voltada para isso, em que você tem as medicações com alto custo. E se a gente for ver a grande parcela da população do nosso país, ela não tem condições financeiras de bancar e de manter o tratamento. Você pode comprar uma caneta, duas, um kit com 4 canetas, pode sim. Aí vai e volta Pode dividir, pode facilitar de alguma forma e consegue comprar. Mas vale a pena você investir nessa quantidade e tratar durante um mês para um paciente que tem uma obesidade já de alguns anos. Às vezes até desde a infância, né? Desde a infância. Então, vale a pena, primeiro, fazer uma avaliação médica, clínica. Se o paciente quiser tentar, excelente, pode tentar. As medicações estão aí para ser tentadas. Mas nenhuma das medicações até o momento alcançou o resultado e o sucesso da cirurgia bariátrica. Isso eu posso falar tranquilamente, porque isso é um fato mundial. Você não tem ainda nenhuma medicação que alcançou a perda e a durabilidade da cirurgia bariátrica. Verdade. Entendeu? Então, quando você opera, você tem um tempo maior para você ir mudando e virando essa chave. Virando a chave, você consegue comer menos, escolher melhor, fazer mais atividade, queimar mais calorias e manter. Porque, como eu falei lá no início do nosso podcast, da nossa conversa, o problema do controle da obesidade é a manutenção. Essa é a grande dificuldade. Certo. Doutor Vitor, foi um prazer conversar contigo. Eu aprendi bastante aqui, como sempre, nos nossos encontros, né? Eu aprendo bastante aqui em produção de conteúdo com o Doutor Vitor. E eu queria falar para vocês que o Doutor Vitor, ele tem um Instagram, tá? O Doutor Vitor, ele é ativo nas redes sociais e ele produz muito conteúdo de valor.
Então, se você assistiu esse podcast até o final, com certeza esse assunto é pertinente para você ou para algum familiar. O Instagram do Dr. Vitor, as redes do Dr. Vitor estão aqui abaixo. E caso você queira conversar com o Dr. Vitor de forma particular, você pode entrar em contato através do Instagram e também através do número que se encontra na descrição. Dr. Vitor é daqui de Salvador, na Bahia, mas o Dr. Vitor atende outros lugares também daqui, né? Isso. Eu atendo aqui em Salvador, né? Nos hospitais e clínicas. E atendo também na cidade de Jacobina e Miguel Calmon, que é no interior da Bahia. Já faço um trabalho lá há 12 anos, junto com um colega que é cirurgião lá da região. Sim. Além de trabalho social lá também, que faz parte da nossa meta de vida também. Sim. E o que eu aprendi aqui é que a obesidade é uma condição de saúde complexa, que merece realmente um atendimento multidisciplinar. Especializado, tá? Além de multidisciplinar, tem que ser um especialista. E eu acredito que a sua saúde que está em jogo, a sua qualidade de vida, além de longevidade também, a gente está falando de qualidade por si só. O Dr. Vitor, além de ele ser cirurgião bariátrico, é atleta de natação, né? Que é um excelente... Com certeza. Um excelente... espelho aqui para os seus pacientes, e eu já queria agradecer o senhor novamente, Dr. Vitor. Tudo que você precisa está na descrição. E uma última pergunta, Dr. Vitor. Caso esse paciente seja de outro local do mundo, por exemplo, hoje com o avanço da tecnologia tem a teleconsulta. Sim, o senhor atende somente na cidade de Salvador ou existe possibilidade de teleconsulta? Então, como você falou, hoje é uma realidade. Eu realizo teleconsultas de pacientes de outras cidades. Sim. E converso com o paciente, baseado na avaliação. Se ele tem indicação cirúrgica, a gente pode solicitar os exames, avaliações. A equipe multidisciplinar também, ela realiza consultas, teleconsultas, né, online, Sim. no caso, em que prepara esse paciente. E o paciente concordando desde o início do processo em operar em Salvador, né? Em vir para Salvador, em operar conosco, acompanhar conosco aqui. Sim. E depois fazer o segmento juntamente com a nossa equipe. Isso é uma realidade, a gente tem feito. Maravilha. Maravilha, Bastante. excelente. Então, eu acho que finalizamos por aqui. Siga esse canal do YouTube aqui, Tarcísio Braga. Esse foi o podcast da Chrome, no qual eu trago pessoas incríveis aqui. Eu tenho o prazer de dividir, compartilhar conhecimento com vocês. Tchau, tchau. Se inscreva no canal, dê o seu like e comente. Comente e envie para o seu amigo que sofre com a obesidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.